Aliás, em relação a essa questão de combatentes, é importante ressaltar que o Brasil está mandando muitos voluntários para a Ucrânia. Isso aí eu sei de várias fontes. Eu sei, por exemplo, que a compra de passagens para lá em agências de viagem aqui no Brasil aumentou. Os russos dizem, porque o governo brasileiro reconhece a morte de 3 brasileiros, né? O governo russo, os números dos russos falam em 30 brasileiros mortos na Ucrânia, né? Sem reconhecimento, né? Sem que o tema, sem que isso tenha sido reconhecido, os corpos tenham sido enviados, etc. Considerando a quantidade de pessoas que eu fiquei sabendo que está indo para a Ucrânia, eu não duvido, né? Não são 5, não são 10 brasileiros que estão lutando ali pela Ucrânia, é um número maior, tá entendendo? Eu acho que isso merece atenção, inclusive, não vou dizer que são todos, tá? Mas algumas das pessoas que vão possuem vínculos com organizações neonazistas e têm pretensões de utilizar o conhecimento adquirido na Ucrânia, talvez em ataques, em atentados terroristas ou coisa do tipo no Brasil. É importante ter atenção em relação a isso. Vide, inclusive, o desbaratamento que houve hoje de uma célula neonazista aqui no Brasil, em que os membros parece que tinham ligação com o Misanthropic Division, né, que é uma organização que é parte das relações do Azov, tá? Dos círculos do Azov. É uma organização internacional, inclusive. Tá, passando por isso. Suécia, tá, Suécia na OTAN. Olha só, não foi 100% confirmado, é o título da live, né? Então tem que falar de Suécia na OTAN. Não foi 100% confirmado, né? A quantas anda isso daí? O Erdogan condicionou a questão à abertura, né, da passagem do caminho da Turquia para a União Europeia, mas a questão vai ser levada para o parlamento turco. Não sabemos quando que isso vai ser resolvido, pode ser que semana que vem, 15 dias, já haja algo mais fixo, algo mais determinado em relação a isso, ou a questão pode ser embromada, pode ser enrolada, tá? Inclusive, estão falando que essa atitude do Erdogan é o pagamento para o cancelamento da Revolução Colorida que o George Soros estava planejando para a Turquia após a vitória do Erdogan, tá? Então, como essa Revolução Colorida não rolou, né? Houve alguma agitação, mas essa agitação morreu bem rápido. A agitação morreu muito rápido, porque a oposição não chegou a não reconhecer o resultado das eleições em um determinado momento. Lançaram umas informações estavam rolando com uma contagem dupla. Tinha uma contabilidade do resultado das eleições e tinha oficial, né? Mas 2 dias após o resultado, meio que morreu tudo bem rápido, né? Então estão falando que o Erdogan fechou um acordo com o Ocidente para evitar que houvesse uma revolução colorida. Ele abriu caminho para o ingresso da Suécia na OTAN, né? Não dá para confirmar. Agora, do ponto de vista militar, não faz muita diferença. Ano passado, eu pesquisei, não sei se mudou, não vi nada no sentido de ter mudado, de que a Suécia tinha pronto, disponível, né, com tudo suficiente para entrar em ação, entrar em um conflito, 2 batalhões. Não é nenhuma divisão, 2 batalhões. Né? Para se ter ideia, a Ucrânia, quando iniciou-se a Operação Militar Especial, tinha, se eu não me engano, 81 batalhões em campo de batalha, tá? A Suécia tem 2. Né? 2 batalhões é quase o que a Rússia está matando por semana, tá? Então, qual a diferença que a Suécia faz na OTAN?
Nenhuma. E como o Carlos até já comentou também, a Suécia já era parceira da OTAN há vários anos já, né? Não era membro, mas já possuía uma relação de parceria, já participava de quase todos os exercícios, já tinha intercâmbio entre os oficiais militares, já seguia, né, a doutrina militar da OTAN e por aí vai. Então não faz grande diferença. A diferença que a gente pode dizer que faz é só para propaganda, né? Para mostrar o isolamento da Rússia. Ah, em vez de. Não, a Rússia iniciou a operação militar especial para evitar o crescimento da OTAN, e vejam só o que está acontecendo, né? Como se fosse aí uma grande refutação, muito lógico esse raciocínio. Não é lógico porcaria nenhuma, né? Daqui a pouco vão acrescentar aí Bahamas, Jamaica, Haiti, vão dizer, ó, a OTAN está crescendo, mas a Rússia falou que era por causa do crescimento da OTAN. Tá vendo, Putin? Toma essa. Ilhas Caimã na OTAN. Então, assim, não faz sentido esse argumento e não faz a menor diferença o ingresso da Suécia na OTAN. Agora, tirando esse tema, outra coisa que aconteceu é que, novamente, o Zelensky foi deixado na chuva, né? Tem até uma foto dele, uma foto meio triste, né? Vocês já foram uma festa que falaram que ia ser legal? E aí, quando você chegou lá, formaram-se os grupinhos, as duplas, os trios, o pessoal lá conversando uns com os outros. Você olhou para um lado, olhou para o outro, e ninguém te deu muita bola, você ficou sozinho ali comendo salgadinho, pegando, sei lá, né, meio sentado olhando com cara de tacho. Então, tem uma foto do Zelensky que é assim, né? Todo mundo ali, os estadistas se cumprimentando, conversando, se abraçando, né, trocando uma ideia uns com os outros. E o Zelensky aí meio parado, né, com uma cara meio de que tá meio abobalhado das ideias, né? Que tá meio. Às vezes o cara tomou um pozinho, né? Ele compensou lá o pó que ele deixou lá na Casa Branca, né? Que acharam semana passada lá, o pó que o Zelensky esqueceu lá. Daí ele conseguiu outro, né? E aí, às vezes o Biden, né, deixou lá para ele. Ele foi de avião lá visitar o Zelensky, deixou mais um pacote de farinha, para aqueles pacotes de farinha, só da branquinha, né? E aí o cara tava com uma cara meio assim, olho arregalado, assim, uma cara estranha e meio isolado, assim, meio, sabe, meio autista. Não sei, cara, tá muito estranha essa foto do Zelensky. Também prometeram entrar. Tinha jornalista aí falando que a OTAN a Ucrânia ia entrar na OTAN agora, né? Não aconteceu. Na verdade, deram outro migué na Ucrânia, no Zelensky. Falaram que não existe previsão, que a Ucrânia não atende os requisitos. Teve uns caras lá falando que talvez após a guerra. Pô, após a guerra não vai ter nem Ucrânia, né? É muito bom. Os caras botam aí um negócio de após a guerra e não existe, né, esse após a guerra. Bastante bizarro isso daí. Agora, até me passaram aqui, ó, o negócio a vaquinha para. Tem um elemento aí que tá fazendo vaquinha, né? Vaquinha para Ucrânia. É um elemento de um canal aí relativamente grande, né? O cara arrecadou um elevado valor, tá? Para a Ucrânia. A gente não sabe exatamente para onde vai esse dinheiro. Eu não acredito nesse papo de que é só para mandar esse dinheiro, não. Eu acho que é nesse momento que tem que entrar em campo a Receita Federal. Exatamente. Exatamente. Porque, assim, tem amigo, tem camarada que trabalha em agência de viagem e me passou essa questão de que estão indo para lá. Rafael, aqui nós temos um MEI. Isso aqui é registrado, nós registramos. A gente recebe pelo MEI. Está lá, a gente paga imposto.
A gente paga imposto, todo o dinheirinho que entra aqui é pago imposto, tudo certinho. Tá? O dinheiro que vai para lá, porque o MEI está no nome da menina, porque o pessoal pergunta, por que está no nome da menina? Porque o MEI está em nome dela. Tá? Então é o seguinte, a nossa firmazinha que tem aqui o canal, tá? É um MEI. É um microempreendedor individual. Então é o seguinte, a gente paga imposto. Aí o cara chega aqui, começa, eu vou dar uma 4x4, eu vou ficar de 4, porque, bem, a Rússia destruiu aproximadamente, entre aviões blindados, 60 mil unidades de lá, carro, tudo, 60 mil unidades. Aí você vai... O que você vai mudar na guerra mandando uma 4x4 para lá? É um oportunismo de primeira, né, rapaz? Olha, eu não duvido que esse dinheiro esteja sendo usado para pagar passagem de avião para nego ir para lá para, enfim, servir de bucha de canhão. Eu não duvido que a finalidade dessas arrecadações seja para isso, tá? Porque a quantidade de pessoas que eu fiquei sabendo que está indo para a Ucrânia, de brasileiros, é bem grande. Foi logo depois disso, né? E meio que bate com esse período. Então, é um negócio e esse canal aí é o maior estacionamento vazio de neurônios do planeta, né? Porque Sim, exatamente. Você vê as cabeças e todas elas ocas. Porque eu nunca vi um ajuntamento de imbecis tão grande no planeta como num lugar só. Ganha do Felipe Neto. Né? Isso é verdade. Porque assim, o Felipe Neto, na verdade, é bem esperto, né? Ele só é oportunista e tal. Agora, esse pessoal aí é completamente cabeça oca. Eles acreditam em cada mentira que eu fico espantado com as mentiras que os caras acreditam, né? Agora, eu acho que as autoridades deviam dar uma olhada nisso daí, porque é muito estranho. Tem que ver se está acontecendo mercenarismo no Brasil. Tem que ver se há um vínculo entre a embaixada da Ucrânia e esse pessoal, né? Porque tá bem esquisita essa situação. O que está acontecendo com esse dinheiro? Está indo para onde? Até Estão porque fazendo o quê? oficialmente somos neutros. Oficialmente somos neutros, etc. Isso é verdade. Oficialmente não há nem guerra. E é diferente, por exemplo, o brasileiro se filiar, assinar um contrato com o Wagner, porque o Grupo Wagner é um prestador de serviço privado, tá entendendo? Não, o cara pode estar... Inclusive, Rafael, é bom lembrar as pessoas que talvez a pessoa não acredite. Gente, vocês podem não acreditar, mas existe uma embaixada da Ucrânia em Moscou funcionando. É verdade, Isso é verdade. Essa é para fundir a cuca. Então, assim, eu não acho equivalente o cara ir lá para lutar para a Ucrânia, eu não acho equivalente a lutar no Grupo Wagner, tá? Eu acho que são coisas completamente diferentes. O Grupo Wagner ele é um prestador, né, de serviços de segurança privada, né? E essas legiões de Legião Internacional, Legião isso, Legião aquilo, são grupos paramilitares vinculados ali ao Ministério de Defesa da Ucrânia, né? Há muitos anos já. Então não é um negócio aleatório assim. Agora, Rafael, só para dar um pouquinho de humor negro, para o negócio é o seguinte: a grande vantagem é que com pouco dinheiro você pode mandar bastante gente para a Ucrânia, né? Porque você não precisa pagar passagem de volta. Isso é verdade, né? Eu imagino que os caras não estão pagando passagem de volta, não. O cidadão em questão, o elemento, ele deve estar falando o seguinte: não, olha só, a passagem de volta, depois a gente faz outra vaquinha e aí a gente vê, tá? Aí deve estar pagando só a passagem de ida, né? Economizar. O cara vai dizer assim: não, só a passagem de ida para ir vários, né? Para vocês irem juntos, para irem logo uns 10 juntos, etc. Volta, depois a gente dá uma olhada nisso. Pessoal, mas há uma coisa, passagem de volta é mais barata, é um saco pela DHL. Isso, pode ser um saco, né? E normalmente a embaixada repatria, né? Também tem o De custo, graça, vira tem estatal. isso. É a gente que paga, né? Aí que tá a filha da putagem, né? O nosso imposto aí que a gente nós que vamos paga. ter que pagar.